Por um lado, este mundo possui edifícios de vários andares que indicam industrialização, mas as pessoas são vestidas como se estivessem em um mundo de fantasia. Então vemos um jovem distraído com gritos entusiásticos, o que revela que este mundo tem um sistema de classe. A fonte do barulho diz que ele escolheu a classe de invocador, e agora todos devem se juntar à sua equipe porque ele os ajudará a entrar na academia. No entanto, a garota com classe de sacerdote diz que sua especialização é muito mais legal do que invocador e que ele deve se juntar à sua equipe. Naturalmente, tais declarações duras levam a um confronto, e eles decidem resolver isso de uma vez por todas. O protagonista observa essa mediocridade, pensa que há 3 anos recebeu um talento especial. Durante esse tempo todo, ele e sua cognição já se acostumaram o suficiente com todas as peculiaridades. 70 anos atrás, a realidade se fundiu com um jogo, e a vida humana sofreu mudanças enormes. Assim como no jogo havia níveis, classes e equipamentos. Esses tornaram-se indicadores de riqueza e status. Aumentar de nível pode fortalecer muito o corpo, e as classes e habilidades permitem a distribuição mais eficiente no poder. No entanto, isso não veio facilmente. Em troca, o mundo perdeu sua paz, porque os monstros do jogo também se mudaram para a realidade. Neste mundo, o mais importante é o poder, o que significa que pode se tornar muito interessante. Esse monólogo do protagonista é interrompido pelo professor que entra na sala de aula. Ele para a briga e ordena que todos voltem para sua casa imediatamente. Após a aula, o professor se volta para o protagonista, cujo nome é Yun Chung. Segundo o velho, Yun ainda não escolheu uma classe, então se não o fizer antes do exame, com certeza será reprovado. Mas pelo semblante de Yun, parece que ele não se importa com as palavras do professor. O velho continua a palestra, dizendo que Yun está confuso. Mesmo que ele tenha muitas habilidades agora, todas são primárias e não podem ser bem desenvolvidas. Quanto mais perto ele chega do limite de suas habilidades, mais falhas ele encontrará. Além disso, a especialização fornece muito mais pontos de atributos e habilidades. O velho pede sinceramente para Yun escolher finalmente sua classe para seu próprio bem. Mas Yun, firme em sua decisão, diz ao velho para não se preocupar, pois ele quer algo a mais do que apenas uma especialização forte. Seu verdadeiro objetivo é estar no topo desse mundo, então começa um monólogo interno. Yun pensa sobre os atributos e habilidades que ele pode obter mesmo sem uma classe. Graças ao sistema, ele passa por treinos diários, 10 km de corrida, 100 abdominais, 100 flexões e 100 agachamentos. Ao completar essa tarefa diária, ele recebe recompensas. Muitas pessoas só adquirem tanto ponto de habilidades e atributos ao superar desafios mais difíceis, mas Yun os obtém sem esforço através de seus exercícios diários. Como disse o professor Jin, pessoas sem classe têm muitas desvantagens. Elas recebem poucos pontos de habilidades e atributos, embora tenham muitas habilidades básicas que não são particularmente fortes. No entanto, Yun tem pontos suficientes para aprimorar a habilidade de qualquer classe, dizendo que ele é um jogador universal, aprimorando seus atributos. Shen pensa que o sistema é muito bom porque tudo pode ser feito rapidamente e ninguém virá fazer estatísticas, o que evita muitos problemas. Como de costume, o cara distribui todos os atributos recebendo igualmente, 2 para cada um, falando sobre maneiras de obter recompensas, não apenas as diárias, mas também tarefas especiais do sistema, como entrar na academia. Quanto melhores os resultados dos exames de admissão, maior a recompensa. As recompensas nunca falharam com Shen, então amanhã ele vai se esforçar o máximo. Somos transportados para a área do exame no dia seguinte. Esta área é delimitada nos 3 portões mágicos massivos. Embora Jin tenha dito isso uma vez a seus alunos, ele repetirá tudo novamente. Existem 3 tipos de dificuldade: fácil, difícil e pesadelo. Uma vez que o portão se abre, isso significa que a masmorra também se abriu e o exame já começou. Quanto maior a dificuldade, maior a pontuação, e quanto menor a equipe, maior a pontuação. Mas os alunos não devem assumir muitos riscos, porque os monstros serão igualmente reais, e os alunos podem facilmente morrer. Portanto, como professor, Jin diz que é importante para todos apenas tentar sobreviver e não passar no exame com 100%. Neste ponto, os portões começam a se abrir, sinalizando que o exame já começou. Todos aqueles que querem entrar na masmorra devem escolher seu portão. O nome da masmorra é Masmorra dos Goblins, e os níveis de dificuldade são fácil, simples e pesadelo. O número de pessoas necessárias para passar varia de 1 a 5. A masmorra desconhecida está infestada de assentamento de goblins.
Esses monstros ferozes adoram sangue e carne humana, mas a entrada já sabe de tudo isso, e eles estão bastante confiantes com suas escolhas. O público percebe que a maioria deles foi em grupo, o que faz sentido, mas um cara ainda decidiu entrar sozinho. Ele claramente não está na melhor classe. Ele realmente não quer viver? Ele também escolheu uma masmorra de nível pesadelo. Ele claramente quer morrer, porque ele tem tantos equipamentos e armas. Ele não mudou de classe? São muitas perguntas. Shen não se importa com o clamor da multidão. Ele já está antecipando a batalha. Não, apenas a multidão espectadores prestou atenção no cara imprudente, mas seu professor, Jin, não conseguia acreditar que esse psicopata ainda não escolheu uma classe. Além disso, ele foi a masmorra de nível pesadelo. As preocupações de Jin são interrompidas pelo reitor da escola, Dong Kyung, que exige uma explicação. Jin tenta se sair dessa dizendo que Shen é um cara muito talentoso e a falta de uma classe é provavelmente parte de sua estratégia, mas o reitor não acredita muito nisso. Enquanto isso, Shen entrou na masmorra de pesadelo, onde vê os óbvios sinais de goblins. Como esperado de uma masmorra de nível pesadelo, a atmosfera é assustadora, mas isso só incentiva Shen a começar o teste. A audiência continua a discutir sobre o aluno mais imprudente. Mesmo sem uma classe, ele tem acesso a todas as habilidades, mas levou com ele um monte de equipamentos, arma, escudo e um bastão. Será que ele conseguirá usar tudo isso de forma eficaz? Além disso, ele escolheu a dificuldade pesadelo. Ele provavelmente apenas quis se exibir e agora está tremendo de medo e não consegue ir além da entrada. Mas com um passe quente, ele é puxado de volta por seu amigo. Com espanto, ele diz que é exatamente o oposto. O cara sem classe entrou na masmorra com uma bala. Ele não apenas tem medo de avançar, ele o faz com pressa, graças a habilidades básicas de aceleração de espadachim. Shen desenvolve uma velocidade tremenda e, em apenas algum momento, alcança seus primeiros adversários. Os goblins prestam atenção à ameaça que se aproxima, rapidamente, mas infelizmente não têm inteligência suficiente para avaliar a força do inimigo e ficam felizes que logo poderão comer carne humana. Shen saca um bastão mágico e usa a habilidade mágica de mago, Bola de Fogo. Mesmo sendo uma habilidade básica, causa um dano suficiente para matar a maioria das criaturas. Os espectadores estão chocados. Ele apenas não conjurou o feitiço instantaneamente, mas sua força é muito maior do que magos normais. Mas as coisas não param por aí. Agora seu bastão muda de forma com um clangor metálico e se transforma em uma espada. Uma arma especial chamada de espada-bastão. Como o nome sugere, ela pode transformar em ambas as armas. Quando está na forma de espada, Shen ganha um bônus de 5 pontos de força. E quando essa arma assume a forma de bastão, ele ganha 5 pontos em sabedoria. Shen agora usa a habilidade de espadachim, Poder do Vento. O Goblin que sobreviveu ao ataque de Bola de Fogo treme de medo, mas não consegue nem sequer tentar escapar. Sem piedade, Shen dá o golpe e mata instantaneamente o Goblin, cortando suas costas. Esse ataque literalmente reduz o monstro verde pela metade. Os outros Goblins gritam algo em sua própria língua. Eles cercam o inimigo e agora percebem quem é seu mestre. Mas o fato de que estão prontos para lutar seriamente não os ajudará em nada. Shen usa outra habilidade que passa por cada Goblin com a velocidade de um relâmpago e destrói todos no caminho da lâmina. Esta habilidade de um espadachim mágico, Chama Cortante. Shen a usou pela primeira vez e até ele não entende totalmente se a habilidade básica deveria ser tão forte. O público, vendo um lutador tão excelente, começa a se alegrar, e uma das meninas está pronta para se entregar ao cara. Aqueles perdedores que riram dele no início já perceberam o quão errado estavam. Um novo fã grita para ele palavras de encorajamento. Em um ângulo incomum em relação aos perdedores chama a atenção deles. Eles continuam a discutir o cara sem classe com tantas armas. Ele deveria estar sobrecarregado, e mesmo com a habilidade de velocidade, ele não seria capaz de se mover tão rapidamente. Se ele colocasse todos os pontos em força física, faria sentido, mas então aonde ele conseguiu os pontos para as outras habilidades? Até o reitor observa que Shen é forte demais para um aluno sem classe. O especialista Jin diz que o talento de Shen é onipotente. Ele pode remover restrições dobrando suas habilidades. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas possuem um talento inato, e, dependendo do seu talento, essas pessoas escolhem uma classe. Aqueles com talento para magia inevitavelmente se tornam magos, enquanto aqueles com talento para aprimoramento físico escolhem classes de combate como espadachim. Claro, existem talentos específicos, como limpeza ou culinária, mas ainda assim, o talento despertado determina qual classe você escolhe.
O talento onipotente é forte apenas nos estágios iniciais e pode ser usado para aumentar a força das habilidades até o rank C. É útil apenas no início, mas ele não pode ir muito longe. Mesmo que as habilidades de combate e magia sejam excelentes, ele use sabiamente. Seu limite é muito baixo, então não vale a pena se concentrar nele. O professor Jin começa a resmungar que é por isso que ele aconselhou Shen a mudar de classe, porque quanto mais ele avança, mais fraco ele se torna. Uma pilha de cadáveres ensanguentados não concorda com isso. Após se esgueirar por inúmeros inimigos, Shen finalmente chega à entrada do próximo quarto. Sem hesitar, ele abre a porta e atrai a atenção de todos os goblins na sala. Existem inúmeros goblins, e eles claramente são mais fortes do que os anteriores. Entre eles, há um goblin particularmente forte, um goblin vermelho de nível 12 com magia de fogo, um comandante goblin de nível 14 com bons feitiços de combate e um cavaleiro goblin, cujas habilidades permitem combate de longa distância. Usando a habilidade de avaliação, Shen pode determinar a capacidade do monstro. Há até goblins aquáticos entre eles, e seu equipamento não é nada ruim. Avaliar cada um seria tolice. Além disso, o terreno é muito apertado, tornando difícil manobrar a alta velocidade. Enquanto Shen estava pensando, os goblins começam a dar comandos. Entre eles, há até uma equipe de tamborileiros, que ajuda a manter o ritmo da batalha e eleva o moral. Os magos já estão prontos para usar feitiços para apoiar a vanguarda. Transformando seu bastão de volta em uma esfera, Shen diz que a estratégia deles é boa, mas se tudo correr conforme o plano deles, será muito difícil para ele lutar contra eles. Então ele usa a habilidade de sacerdote, Flash, que é poderosa o suficiente para cegar todos os monstros. Assim que eles começam a recuperar os sentidos, Shen já está atrás de um deles. Ele pretende matar os mais perigosos primeiros, que é uma estratégia básica. E, para isso, ele terá a ajuda das habilidades Assassinato e Furtividade. Depois de cortar a garganta de um dos monstros, os outros imediatamente o notam e tentam atacar Shen por trás, mas ele vê tudo perfeitamente. Ele bate o pé usando a habilidade de clonagem do assassino. Seu clone possui todas as habilidades de seu mestre e 35% de seus atributos. Junto com seu clone, ele começa a massacrar goblins para a esquerda e para a direita. Muitos goblins morrem instantaneamente, e um deles, vendo isso, em fúria, aumenta suas estatísticas físicas ao limite. O enorme Behemoth, enfurecido, avança contra Shen. Mas o herói sem classe não é tão simples assim. Ele desvia facilmente e diz que ainda não é o momento de enfrentá-lo. Ele então convoca um elemental de água. Nesse ponto, a tela começa a ter interferências. A câmera muda para outro estudante que está passando por uma masmorra menos difícil. Todos os espectadores são extremamente insatisfeitos com esse arranjo. Eles não querem assistir esse sujeito preguiçoso. A multidão exige o retorno do cara sem classe e começa a tirar todo tipo de lixo na tela. O funcionário responsável pelas câmeras diz que já transmitiu esse cara por 3 minutos e pergunta por que os espectadores não estão vendo outros participantes. Seu chefe o agride e diz que se os espectadores querem algo, ele deve dar a eles. Além disso, o chefe também quer ver o que está acontecendo lá. Enquanto isso, a plateia continua discutindo o aprendiz misterioso. O cara com o tapa-olho comenta que as habilidades mágicas de Sen são instantâneas, suas habilidades de combate são excelentes e também é bom como assassino. O amigo Bills observa que se esqueceu da habilidade de invocação. Esse cara sem classe é um verdadeiro monstro. A conversa deles encontra um instrutor do departamento de assassinos, que conhece todas as habilidades. A cada morte, o ângulo de impacto pode se desviar ligeiramente, o que faria a habilidade de assassino perder sua potência, permitindo matar o inimigo com um único golpe. Sem exagero, seus movimentos estão no nível de um profissional, e ainda mais, muitos profissionais não são tão bons quanto ele. A câmera mostra Shen novamente, e o público está animado por finalmente ver um guerreiro sem classe. Ele convocou 3 elementais para ajudar contra os goblins, e começou uma batalha com o chefe na sala, cuja fúria começou a passar lentamente. Agora começa a parte mais interessante do segundo estágio, a batalha com o chefe da sala. Como esse monstro tem um nível de complexidade pesadelo, Shen terá que usar alguns truques. O chefe Goblin avança rapidamente contra o herói, mas antes que ele possa chegar lá, ele cai em uma armadilha. Esta é uma mecânica de habilidade que permite segurar o inimigo por 2 segundos, e Shen usa uma janela para lançar uma bola de fogo bem na sua cara. Mas o Goblin é um chefe por uma razão. Esse golpe quase não causa nenhum dano significativo. O Goblin com o rosto queimado continua sua investida em direção ao herói. No entanto, antes que ele possa se aproximar ainda mais, Shen se afasta do chefe como um saltador. O Goblin então pisa em outra armadilha. Dessa vez uma mina incrivelmente poderosa que detona o fere.
Todos os monstros prestam atenção à explosão, e Shen observa a consequência de sua armadilha. Ele diz que não está certo o que pode fazer a seguir, e surpreendentemente o Goblin realmente sobrevive à explosão. O Goblin está prestes a usar sua habilidade mais forte, Espírito Militar, mas Shen grita que não permitirá que ele faça isso, e invoca uma planta que destrói o chão da masmorra. É a habilidade principal do druida, Vinha.